E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Física 1 Mecânica Clássica. Aqui a nossa bibliografia recomendada está na descrição da playlist, os objetivos do curso também. A ideia é começar fazendo uma pequena revisão de vetores, que com certeza já é um material que é tratado no ensino médio, e também adicionar algumas novas propriedades que a gente não vê no ensino médio, tá? Então a gente vai começar por isso, tá? Por vetores. Então a gente vai começar pensando que algumas quantidades físicas, como por exemplo massa ou temperatura absoluta em algum ponto no espaço, tem apenas uma magnitude. Um número sozinho pode representar qualquer uma dessas propriedades. Com uma unidade apropriada, né? A gente vai chamar essas propriedades, que só podem ser representadas por uma única unidade, por uma única quantidade, de quantidades escalares. Existem outras, né, quantidades físicas que têm ambas magnitude e direção. Força é um exemplo de uma quantidade que tem ambas direção e magnitude, né? Três números são necessários para representar a magnitude e direção de um vetor, né? Uma quantidade vetorial em um espaço tridimensional. Essas são quantidades que são chamadas quantidades vetoriais. Quantidades vetoriais também satisfazem duas operações distintas, tá? A adição vetorial e multiplicação de um vetor por um escalar. A gente pode adicionar duas forças juntas e a soma das forças precisa satisfazer as regras da adição vetorial. E a gente pode multiplicar uma força por um escalar que vai aumentar ou diminuir essa magnitude da força, né? Posição, deslocamento, velocidade, aceleração, força e momento são todas quantidades físicas que podem ser representadas matematicamente por vetores. O conjunto de vetores e duas operações, essas duas operações que a gente falou, né, de multiplicação por escalar e adição, são chamados de um espaço vetorial. Existem muitos tipos de vetores, né, e muitos tipos de espaços vetoriais, mas a gente vai se restringir para um tipo muito familiar de espaço vetorial em 3 dimensões, que a maioria dos alunos já tem encontrado nos cursos de matemática. A gente vai começar a nossa discussão definindo o que significa, né, para um vetor no espaço vetorial tridimensional e as regras de operação de um vetor, né, adição e multiplicação por um escalar. Então, um vetor é uma quantidade, né, no fim das contas, que tem ambas direção e magnitude, tá? Então, seja um vetor um vetor A, tá? A gente vai denotar esse vetor pelo símbolo A, setinha em cima, tá? A magnitude de A é, esse aqui é o vetor, tá? Vetor A. A magnitude de A
vai ser denotado por valor absoluto ou módulo do vetor. Ok? E isso, né? Isso aqui a gente vai definir para não ficar carregando essa notação. A gente vai definir como sendo só A, sem a setinha, ok? Setinha em cima é um vetor, sem a setinha é a magnitude do vetor, tá? A gente pode representar vetores como objetos geométricos usando setas, tá? O comprimento da seta corresponde com a magnitude do vetor. A posição em que a seta aponta é a direção do vetor. Portanto, a gente pode representar esse vetor por uma seta. Essa seta precisa ser reta. Vamos imaginar que ela é reta, tá? Então, isso aqui é o vetor A. Se essa seta é o vetor A, o tamanho da seta esse tamanho da seta é a magnitude, né? A magnitude de A. Então, existem duas operações, né, definidas para um vetor. A primeira operação é a adição de vetor, tá? Vetores podem ser adicionados, então seja um vetor A, né, e um vetor B, dois vetores. A gente define um novo vetor C. Então vamos lá. A gente tem seja A e B vetores, definimos um novo vetor C como sendo a soma vetorial de A e B. Ok? Isso é a adição vetorial, né, de A e B. E aí a gente vai fazer ele por uma construção geométrica. Como que a gente vai fazer isso? Vai desenhar a seta que representa A, tá? E colocar a cauda, né, a ponta da cauda da seta que representa B na extremidade, na cabeça, né, da seta que representa A. Então, se a gente tem um vetor A assim, esse é A. Isso aqui é A. E a gente tem um B assim. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o A, a gente vai transferir o B de posição, tá? Eu vou colocar só a seta e escrever o B de novo, porque o B está em cima do A, né? Tá? Isso aqui tá muito em cima do que eu escrevi. Então, esse aqui é o B, tá? E o A é esse de baixo, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai
transladar um dos vetores de tal forma que a gente tem essa configuração, né? E a seta que começa em A e termina em B é definido como a adição vetorial. Então, o vetor final, que é o que a gente está definido, o C, ele vai ser o que começa em A e termina em B, tá? Então esse aqui é o C, que é a adição vetorial. Ok? Então é isso. Isso é uma construção equivalente para a lei de adição vetorial. Tá? Os vetores A e B podem ser desenhados com as caudas, né, no mesmo ponto. Os dois vetores de um lado de um paralelogramo, né, como sendo dois vetores de um lado de um paralelogramo. A diagonal desse paralelogramo que seria formado é o vetor soma. Ou seja, vamos lá, de novo. A gente pode também fazer o A. Podia ter uma seleção livre, será que tem? Tem, olha só. Seleção livre. Opa. Não era assim também. Então, temos aqui vetor A como sendo... Opa, tá em preto, né? Como sendo o que a gente fez antes. E o vetor B de novo. O vetor B vou criar uma borracha pontual que é mais fácil. O vetor B, então a gente tá colocando as caudas em comum, né? A gente tá unindo pelas caudas aqui, dessa vez, né? E a gente percebe que se a gente for espelhar esses dois vetores, né? Então vamos espelhar ele, ó. Aqui a gente vai ter um paralelogramo, né? Então a diagonal desse paralelogramo vou fazer melhor. Vamos ver se meu desenho tá tão coerente assim. De novo eu fiz isso. Não era para fazer. Bom, daqui a gente vê que o desenho que eu fiz está horrível, né? Então vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. Esse desenho não está equivalente, né? Veja que esse vetor B, ele precisa ser a diagonal, o vetor C, quer dizer. O vetor C, ele precisa ser a diagonal desse paralelogramo, né? Então, agora sim. Agora tá mais equivalente. Os dois vetores são mais parecidos. Ou, melhor que isso ainda, ao invés de eu fazer isso para ficar mais perceptível, eu vou fazer o seguinte: pegar esse vetor e vou copiar ele. Olha só.
E aí eu pego esse outro vetor aqui e também copio ele. Olha que legal. Então é esse aqui de novo, né? O vetor que é a diagonal desse paralelogramo, ele vai ser obrigatoriamente o vetor soma vetorial, tá? Ok? Então a adição vetorial satisfaz as seguintes propriedades. Então vamos para as propriedades da adição vetorial. Primeiro, a adição é comutativa, né? Então, primeira propriedade é comutatividade. Então, a ordem da adição não pode importar. Então, A mais B tem que ser igual a B mais A. Tá? A nossa definição geométrica da adição vetorial satisfaz a propriedade da comutatividade. A gente pode entender geometricamente porque na representação de cabeça e cauda, né, da adição de vetores, não importa, né, qual é o vetor que você vai desenhar primeiro, né, para somar. No final vai ser o mesmo vetor, né? A gente verifica, né, que essa adição aqui, tá? Essa adição aqui ela é equivalente a essa adição aqui. Aqui vai dar meio esse espacinho porque eu não copiei direito, né? Deixa eu tentar copiar direito. Deixa eu tentar fazer tudo de novo. Vai. Fazer direito esse negócio. Então, essa adição ela precisa ser equivalente a essa adição, né? Perceba que de fato é. Portanto, a ordem não importa, né? Ok? A ordem não importa. Então tá aqui uma visualização de por que a comutatividade, né, a propriedade de comutatividade do ponto de vista geométrico também funciona. Segunda propriedade que ela precisa atender é a associatividade. Então, associatividade. O que é isso? Né?
quando a gente adiciona 3 vetores, não importa quais vão ser os 2 primeiros, tá? Então, se a gente tiver uma soma vetorial do tipo A mais B mais C, eu posso adicionar tanto o A mais B primeiro e depois o C, quanto a gente pode adicionar o A por último, ou o B e o C primeiro, né? E depois o A, assim como a gente pode fazer o A e o C primeiro, depois o B, tá? Então, isso não pode fazer diferença. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode, tendo um vetor... Se a gente tem um vetor B, tá? A gente tem um vetor B, ok? E a gente tem um vetor C. Adicionei B e C. O B mais C vai ser esse aqui, né? Esse aqui vai ser o B mais C. E aí, se eu quiser pegar esses daqui e adicionar depois um outro vetor A, né? A gente faz o paralelogramo aqui para ver qual que seria, né, a adição, né? Ou a gente vai fazer a gente vai arrastar, né, esse novo vetor, né, o vetor B mais C. Portanto, vou colocar desse lado para ficar mais fácil de enxergar. Quer dizer, ficar mais fácil de escrever depois, para não ficar sobreposto. Então tá. Então se a gente tem esse vetor A aqui, eu vou... O novo vetor... Vou colocar mais para cá. O vetor A mais B mais C vai ser esse aqui, né? Nossa, tá difícil. Esse aqui vai ser o vetor A, que foi adicionado por último, mais o vetor B mais o vetor C, que foram os dois adicionados primeiro. De forma semelhante, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso... Cadê? Eu posso pegar o vetor A, beleza? Posso pegar o vetor A, translado ele aqui para baixo. Veja que eu não estou mudando o tamanho de nada. Mudando o tamanho de nada. Estou mantendo o vetor do tamanho que ele deveria ser. Aí eu vou pegar o vetor B. Acabei de ver que ele transladou, não era para transladar, era só para copiar. Então, tá aqui o A. Mandei lá para baixo. Eu vou pegar o B. E vou somar aqui no A. Ok? Deixa eu pegar isso aqui e colocar do lado de fora. Então, o A mais B vai ser esse aqui.
Esse aqui é o A mais B. Esse aqui é o A mais B. Beleza? Se esse é o A mais B e eu tenho um vetor C aqui, né, que eu quero adicionar nesse A mais B. Tá aqui, vetor C. Portanto, se eu pegar o mesmo vetor que a gente pegou no começo, olha lá como encaixa bonitinho. Deixa eu tirar esse mais C aqui. Olha lá como encaixa bonitinho, né? E aqui o vermelho agora, ele é o... A gente fez o A mais B primeiro, né? Mais C. Então, tá aí. A lei associativa tá aí também, tá? Então a gente pode fazer isso, né? E uma outra propriedade, terceira propriedade agora é a terceira propriedade vai ser o elemento identidade para adição, ou também o elemento neutro para adição. Elemento identidade para adição. O que é isso? Bom, existe um único vetor, e esse vetor eu vou denotar como vetor 0, que se a gente adicionar como um elemento identidade para adição vetorial, ele vai retomar o vetor inicial. Então, ele diz que se eu tenho um vetor A e adicionar a esse vetor identidade, né, ele aceita também a regra da comutatividade, né, e ele vai retornar o próprio vetor A. Tá? Próxima propriedade. A próxima propriedade é o elemento inverso da adição vetorial. Elemento inverso para adição. Ok? Vou colocar aqui explícito que essa adição é vetorial, tá? Então, para todo vetor A, existe um único inverso, menos A, né? Onde, se eu adicionar esse A esse inverso, eu vou obter o identidade, tá? Essa é a ideia. A outra propriedade, né, é que o vetor menos A tem a mesma magnitude que o vetor A. Então, A o módulo de A, né, vai ser igual ao módulo de menos A. Ok? Mas a diferença geométrica é que eles apontam para direções diferentes. Então, se eu tenho um vetor A aqui,
você tem um vetor a consequência é que o vetor menos A, o vetor menos A vai apontar para o lado contrário, tá bom? E aí, agora a gente vai para a outra propriedade, né? Que a outra operação, que é a multiplicação de um vetor por escalar. Então, vetores podem ser multiplicados por números reais. Se A é o vetor que a gente está tratando e C é um número real positivo, então a multiplicação de A por C é um novo vetor que a gente vai denotar pelo símbolo C vezes A. Então, seguinte, A é um vetor. C é um número real positivo, então ele é um escalar. Ok? Então a multiplicação de A por C vai ser denotado por C vezes A, e isso vai ser um novo vetor. Ok? É um novo vetor. A propriedade é que a magnitude desse novo vetor é a mesma coisa que C vezes a magnitude de A. Então, a magnitude de C vezes A vai ser igual a C vezes a magnitude de A. Ok? Essa é a propriedade direta. Se C é maior que zero, né? Então a direção de C vezes A é a mesma da direção de A. Mas se a gente fizer menos C vezes A, então a direção de C vezes A vai ser oposta à direção de A. Então o que a gente vai ter aqui? A gente tem lá o vetor A, tá? E aí a gente tem aqui, se eu multiplicar por um C, então mudou aqui o comprimento, né? Então aqui vai ser C vezes A, tá? Para ser positivo, tá? E aqui vai ser menos CA para ser positivo também, ok? A multiplicação por escalar também satisfazem algumas propriedades. Então, quais são as propriedades da multiplicação por escalar? Primeira, a lei associativa. Podemos a multiplicação escalar, né? E o que ela diz, tá? A ordem da multiplicação não pode importar. Então, se B e C forem números reais, então B vezes CA tem que ser igual a BC vezes A, e também tem que ser igual a CBA, e tem que ser igual a C vezes BA. Ok? É isso que ele diz. Segunda propriedade é a lei distributiva.
E isso vai afetar a adição vetorial. Ok? Então, os vetores satisfazem uma lei distributiva para adição vetorial. Então, se C for um número real, a consequência é que se eu fizer C como uma adição distributiva, quer dizer, C de uma soma vetorial, C vezes uma soma vetorial, eu posso simplesmente aplicar esse C em cada um dos elementos e fazer uma soma vetorial dos novos vetores, né? Essa aqui vai ser mais difícil de desenhar, mas eu vou tentar. Então, vamos lá. Se eu tenho um vetor A, um vetor B, e eu tenho lá, né, eu faço aqui, né, aqui, ó, e eu tenho aqui o vetor adição. Se eu multiplicar, tá, eu posso, o novo vetor adição, que vai ser esse aqui, né? Se eu multiplicar o vetor adição... Eita, não pegou. De novo. Se eu pegar esse vetor adição e multiplicar por um C, então, vamos lá, pá, multipliquei lá pelo C. Tá? Eu também posso, eu vou gerar esse mesmo vetor se como esse aqui dá muito trabalho para fazer, eu vou roubar, tá? Eu vou copiar ele de novo. Eu vou gerar esse mesmo vetor se eu multiplicar esse mesmo C pelo A, então, multipliquei o C pelo A aqui, tá? Então esse novo aqui é C vezes A. E eu vou multiplicar o C pelo B também. C pelo B também. Ok? E aí eu vou gerar um CA mais CB. Ok? É equivalente, tá? Isso é a lei distributiva para adição vetorial, mas a gente também pode ter uma... É a 3 esse aqui?
né? Essa aqui a gente pode ter uma lei distributiva para adição escalar. Ok? Ou seja, os vetores também precisam satisfazer a lei para adição escalar. Então, se B e C forem números reais, então eu posso, se eu adicionar esses dois e depois eu fizer a multiplicação, né, eu posso simplesmente fazer uma adição de B, B é um escalar, né, B em A e C em A, tá? Isso é válido também. Então, a nossa definição geométrica da adição escalar dos vetores, ele precisa satisfazer o seguinte: se eu tenho o vetor A lá, aqui é o vetor A, pequenininho, isso aqui é o vetor A, e eu faço esse novo B menos A, não, B mais C vezes A, como sendo um vetor enorme, aqui tem B mais C vezes A. Eu posso simplesmente fazer esse vetor enorme como sendo um resultado de duas composições. Primeiro, de um vetor a gente pode fazer ele como uma composição de um vetor B vezes um vetor A, né? E um vetor C e um vetor C vezes um vetor A. Ok? E aí, portanto, esse vetor resultante, né, é B vezes A mais C vezes A. Ok? Então, aqui está a verificação. Próxima propriedade. A próxima propriedade é o elemento identidade da multiplicação por escalar. Elemento identidade para a multiplicação escalar. Para a multiplicação escalar. Então, o número 1, que é o caso, né, ele age como elemento de identidade de multiplicação. Então, 1 vezes A tem que ser igual a próprio vetor A. Ok? Isso aqui é bem intuitivo, né? E a gente tem um outro vetor especial, né, que eu vou definir ele, que é o vetor unitário. Se a gente dividir o vetor pela magnitude dele, a gente vai resultar em um vetor unitário, né, tem comprimento 1, que a gente vai denotar por um símbolo diferente. O símbolo do vetor unitário, então, vamos lá, vetor unitário. O símbolo do vetor unitário
vai ser, portanto, A chapéu. E A chapéu vai ser A sobre módulo de A. Ok? Então note que o módulo de A chapéu ele vai ser dado pelo módulo de A dividido, né? Dividido pelo módulo de A. Então é 1, de fato. Então, bom, a gente não esgotou o conteúdo de vetores, mas esse conteúdo é muito extenso. Então, eu vou parar por aqui para não ficar um vídeo enorme, eu vou dividir a aula em pedaços, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.